swasti prajabhya paripalayantam nyayena margena mahimahisha go brahmanebhya shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu swasti prajabhya paripalayantam nyayena margena mahimahisha go brahmanebhya shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Que todo o bem chegue a todos no mundo. Que todo o bem chegue para os que administram esse mundo de maneira nobre. Que haja paz e felicidade para os animais. Que haja paz e felicidade para os devotos em todos os dias. Que todos os seres possam encontrar a felicidade. Om, paz, paz, paz. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre a meditação na presença divina. É um assunto que é muito importante porque ele constitui o cerne da vida espiritual. O que é, se você fosse resumir toda a vida espiritual, todas as práticas espirituais, yoga, tanto a Hatha Yoga como todas as outras práticas, todas elas são como se fossem diferentes rios, levando para esse último estágio, que é você sentir a presença de Deus. É você sentir a presença de Deus dentro de você mesmo, fora de você mesmo. Sentir a presença de Deus em todas as partes. Então, todos os mestres, desde Jesus, antes de Jesus, depois de Jesus, todos os mestres, todas as escrituras, eles mencionam isso, que nós temos como meta na vida espiritual alcançar essa presença espiritual. Swami Vivekananda dizia que a religião, sem você ter uma experiência, sem você sentir alguma coisa dentro de você, ela não tem nenhum significado. Apenas como teoria ou apenas como algo social, não tem um significado. Você tem que se empenhar para tentar sentir algo dentro de você mesmo, para você sentir que religião não é uma coisa teórica. Religião é uma coisa verdadeira, que você pode sentir. Então, sentir a presença dentro de nós mesmos, sentir a presença de Deus no universo, sentir a presença de Deus em todas as partes. É isso que constitui o núcleo da vida espiritual, o núcleo da religião. Então nós falamos, a meta da vida espiritual é alcançar a presença de Deus, realizar Deus. Se você perguntar para muitas pessoas que seguem a vida espiritual, elas vão concordar com isso, que a meta da vida espiritual é você alcançar a presença de Deus, você alcançar a presença, sentir Deus dentro de você. Agora, se você estender um pouco isso e falar que realizar Deus ou sentir a presença de Deus é a meta da vida humana, é a meta de por que nós nascemos, por que nós estamos aqui, isso é a meta, aí as pessoas já começam a não concordar tanto, né? Porque a gente tem diversas outras metas, né? Buscamos diversas outras coisas, nós nascemos para buscar diversas outras coisas. Como é que alcançar Deus, que eu nem conheço, que eu nem sei o que pode ser a meta da vida humana? Mas Sri Ramakrishna, ele era enfático em dizer que Deus, realizar Deus é a meta da vida humana. Nós estamos aqui unicamente para isso, para realizar Deus. Todas as nossas experiências através de diversas vidas, nós passamos por milhares de experiências, todas elas têm a única finalidade de fazer despertar essa consciência em nós, da nossa divindade. Né? Então, esse é um princípio básico da filosofia Vedanta, que nós somos seres divinos. Nós não somos apenas um complexo corpo e mente. Nós somos seres divinos. Então, as nossas experiências, ao longo de diversas vidas, têm a finalidade de fazer despertar em nós esse sentimento. O sentimento de Deus, o sentimento da divindade. Então, é necessário, antes de tudo, nós buscarmos sentir alguma coisa, sentir Deus.
Mas isso, apesar da gente dizer, né, da gente ler que Deus é Satchidananda, Deus é Ananda, felicidade, Ele é conhecimento, que o universo está permeado por Deus, nós não somos capazes de ver Deus dessa forma. Na verdade, nós vemos muitas vezes o contrário disso. Nós vemos que o universo está permeado de contradições, sofrimento, e parece que é muito difícil você acreditar que Deus esteja permeando todo o universo, uma vez que o universo está permeado de sofrimento. Como a gente pode conciliar essa contradição? Uma vez perguntaram para Sri Ramakrishna, né, falando por que existe tanto sofrimento no mundo? E Ramakrishna deu algumas explicações, mas o devoto não ficou contente. E ele falou por último, que pode ser um jogo divino, tudo isso que está acontecendo, mas para nós é o verdadeiro inferno, né, esse sofrimento. E Ramakrishna, depois disso, ele fez a pergunta para o devoto, falou para o devoto, mas comece a indagar quem você é. Quem é você realmente? Então aí ele já entrou num nível mais subjetivo, né, que, em realidade, o nosso questionamento a respeito do sofrimento ocorre enquanto nós não alcançamos a realização do nosso verdadeiro estado. Quando nós alcançarmos, nós vamos ter respostas de por que existe o sofrimento, de por que existe todo esse jogo no universo, por que nós estamos aqui, qual é a nossa meta. Todas essas respostas vêm. Muitas vezes no começo da nossa vida espiritual começa dessa maneira, através de indagações. Às vezes nós acordamos de manhã e perguntamos, o que eu estou fazendo aqui? Né? Por que eu nasci? São indagações simples, né? Às vezes até uma criança tem esse tipo de indagação, mas são indagações profundamente espirituais. Às vezes uma criança pode perguntar de forma inocente para a mãe, mãe, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci? A mãe não vai saber responder, porque isso é uma pergunta altamente filosófica. Por que eu nasci? Por que eu estou fazendo aqui? O significado da vida. São questões metafísicas. E muitas pessoas passam a vida toda sem se aprofundar nessas questões. Porque Maya é algo que permeia todo o universo e faz com que a gente fique ocupado com diversas outras distrações e deixe de lado essas questões essenciais, né, de por que nós estamos aqui, qual é a meta da vida humana. Nós ficamos ocupados com diversas coisas. Então nós não somos capazes de entender, né, que o universo é permeado por Deus. Nós entendemos de outra maneira. Nós vemos que o universo é cheio de contradição. Por que isso ocorre? Porque antes de você ter uma experiência espiritual, antes de você ter essa consciência de que Deus permeia o universo, de que Deus permeia nós mesmos, não é algo que ocorre da noite para o dia. Não é uma coisa, não é um estalar de dedos, não é uma coisa que, pelo fato de você ir em tal lugar, ou você ler tal livro, pode ocorrer essa experiência. Não. Essa experiência de que Deus está presente em você, de que Deus está presente no universo, é uma experiência que vem com o desenvolvimento gradual da nossa mente. Então, a nossa mente tem que se desenvolver e passar de um estágio para outro estágio. Nós temos que diminuir, por exemplo, os vários desejos desordenados, né? Muitas vezes as pessoas têm muita aversão quando se fala isso. Mas a vida espiritual, para você seguir uma vida espiritual, é necessário sim você fazer certos tipos de sacrifício. Né? Não significa que isso é mortificação. Significa que nós temos que ter um autocontrole. Né? Um autocontrole para você conseguir o mínimo de controle na sua mente. Porque se você não tem esse autocontrole, o que parece ser mortificação, né? Autocontrole é mortificação. Na verdade, se você não tem esse autocontrole, a sua mente vai tornar você como um escravo dela. Então, nós nos tornamos escravos da nossa mente. Mesmo que a gente não queira fazer tal coisa, a nossa mente vai levar a gente a fazer aquilo. Eu não quero ir em tal lugar, eu não quero comer isso, comer aquilo, eu não quero fazer isso ou fazer aquilo, mas a nossa mente nos leva a despeito de nós não querermos. Isso é um sinal claro de que nós não temos autocontrole. Então, no início da vida espiritual, nós temos que ter claro em nossa mente que é necessário nós desenvolvermos um certo autocontrole.
né? Isso é diminuir desejo, diminuir raga de vexa. Raga de vexa são apegos e aversões. Isso ocorre de forma muito natural quando nós seguimos o caminho da devoção, né? O caminho de buscar Deus através da devoção. Esse autocontrole acontece de forma natural. Por isso que Sri Ramakrishna aconselhava tanto a gente a praticar o caminho de Bhakti, o caminho da devoção. Porque ele falava que todas as nossas paixões, desejos, anseios desordenados, eles se retificam quando nós dirigimos esses mesmos anseios para Deus. Então, por exemplo, se você tem um amor desordenado por alguma coisa, quando você dirige esse amor para Deus, ele se retifica, ele se purifica. Então, já não é algo que vai prender você. Então, Sri Ramakrishna dizia para a gente enfatizar o caminho da devoção, porque é um caminho natural. É um caminho que não há necessidade de você renunciar a nada no início. Você simplesmente tenta dirigir todas as suas emoções e sentimentos para Deus. O caminho da devoção. Mas, para a gente alcançar a experiência espiritual, é necessário sim um desenvolvimento gradual da mente. Nós temos que diminuir desejos, diminuir apegos e aversões, que são raga de vexa, né? Apegos e aversões, de acordo com a yoga, estão ligados muito enraizado uma outra coisa chamada asmita, que é o nosso ego. Então, o sentimento de ego, o sentimento de separação, nos colocando de forma diferente de tudo, isso aumenta o nosso apego e aversão. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, as escrituras falam que é como se fosse, o egoísmo é como se fosse a raiz de uma grande árvore. E os apegos e aversões são como se fossem os galhos. Uma vez que você corte a árvore pela raiz, todos os galhos também vão morrer, né? Então, os apegos e aversões vão morrer. Por isso, então, que se dá uma grande ênfase na vida espiritual à diminuição do ego, diminuição do egoísmo. Porque isso vai cortando também os galhos dos apegos e aversões, né? Então, nós temos que cortar pela raiz o nosso egoísmo. Se nós buscarmos em todas as religiões do mundo, todas elas enfatizam a diminuição do egoísmo. Tem diversas práticas, milhares de práticas em cada religião, mas todas elas têm como assim, um princípio básico humildade, né? Você aumentar a sua humildade. Porque isso também faz com que as outras paixões diminuem. Isso também faz com que a sua mente se acalma. As ilusões se dissolvam. Então é necessário. Eu separei aqui uma frase de Sri Ramakrishna. Ele fala: a pureza da mente é uma condição essencial para alcançar a realidade. Através das práticas espirituais, a pessoa pode superar suas más tendências. E a graça divina pode redimir até o maior dos pecadores. Portanto, não devemos nos fixar nos erros do passado, mas desenvolver uma visão positiva para com a vida, dependendo de Deus. Então, esse é o conselho de Sri Ramakrishna. Embora o caminho seja longo, nós não podemos ter uma abordagem negativa, focando no nosso passado, mas uma abordagem positiva, de purificação da mente, dependendo de Deus. Assim, na nossa jornada espiritual, na nossa busca pela experiência espiritual, na nossa busca por alcançar uma presença de Deus, não uma presença que a gente possa sentir, a nossa alma passa por diversos estágios. Desde o começo da nossa jornada, quando o indivíduo começa realmente a buscar uma vida espiritual, ela passa por vários estágios, várias fases, né? No começo, quando o indivíduo começa a ter uma busca espiritual, ele busca um Deus que parece ser um ser extracósmico. Um Deus que está, vamos dizer, além das nuvens, vamos dizer assim. É um Deus que está para lá e a gente está aqui. Ele está completamente separado de nós. Então ele é o Criador, ele cria tudo, ele controla tudo, mas é como se ele estivesse com um controle remoto, lá depois das nuvens, controlando tudo. Ou seja, nós não temos um relacionamento com ele, ele está lá, nós estamos aqui. Então ele habita em um lugar muito distante. Então esse tipo de psicologia, né, essa atitude psicológica para com Deus é chamado de dualismo.
As religiões, todas elas em sua fase primitiva, e mesmo depois, utilizam muito o dualismo, ou seja, Deus lá e eu cá. Não tem uma outra abordagem que não seja essa. Então, nesse sentido, o devoto sempre ele coloca Deus como o ápice de tudo. Deus é o supremo, ele é todo-poderoso, todo-compassivo, ele permeia tudo. Ele é todo-poderoso, onisciente. Ao mesmo tempo, ele pensa de si mesmo, o devoto, que ele pensa que ele é muito menor do que Deus. Ou seja, eu sou muito menor do que Deus, eu sou limitado, eu sou um mortal. E o mundo está em contínua mutação. Então, essa é a visão básica do dualismo. Se nós formos buscar as religiões básicas do mundo, nós vamos ver que a maioria é dualista. Então, a maioria considera Deus como estando lá, nós como estando aqui, e nós somos completamente separados dele. Algumas dão até muita ênfase na questão do pecado. Não é só o cristianismo, não. Muitas religiões dão ênfase na questão do pecado. Os Vaishnavas também, que nós somos seres pecadores e nós temos que tentar nos aproximar de Deus, que é o Deus supremo, para alcançar a compaixão dele, para alcançar a graça divina. Mas nós nunca vamos alcançar um estágio em que nós vamos nos tornar semelhantes a Deus, vamos dizer assim. Nós vamos nos aproximar dele e conseguir a graça dele, ou seja, nós vamos ser salvos, alcançar a salvação. Salvação também é um tema muito controverso, varia muito de religião a religião. O que é a salvação? Existe uma lei da vida espiritual que os mestres falam, que tudo aquilo que você tem como real, e que você considera como real, vai afetar toda a maneira como você pensa, vai afetar toda a sua existência. Então, se você considera a si mesmo apenas como o corpo físico, isso vai afetar também toda a sua existência, toda a maneira como você pensa, a maneira como você age. Se você considera o universo todo como sendo separado, isso vai afetar também toda a maneira como você reage ao universo, vai afetar todos os relacionamentos, vai afetar toda a sua vida. Isso é uma verdade, ou seja, a maneira como você considera a realidade afeta toda a sua visão do universo. Então, essa é uma atitude, que é a primeira atitude, a atitude do dualismo. Que Deus está lá e eu estou aqui. Mas isso não significa que é uma atitude, vamos dizer, inferior. Porque existem muitos santos, muitas santas que alcançaram Deus ou estágio muito elevado na vida espiritual apenas através do dualismo. Ou seja, rezando a Deus como ele estando lá e eu aqui. Mas rezando a ele sinceramente. O principal a palavra-chave, a sinceridade. Se você busca a Deus com sinceridade, não importa o caminho que você siga, seja ali dualismo ou monismo, Deus vai levar você para ele. O próprio Deus vai atrair você para ele. O mais importante é a sinceridade. Eles falam que Deus é como se fosse um grande imã, e nós somos como se fôssemos pequenas limalhas. Mas as limalhas, elas nunca são atraídas pelo imã, não importa qual o tamanho do imã, se elas estiverem sujas, de lama, por exemplo. Mas à medida que você começa a limpar, imediatamente elas são atraídas, elas não precisam fazer nada. O próprio imã vai atrair. Então, por isso, Sri Ramakrishna falava que quando a gente dá um passo em direção a Deus, Deus dá 100 passos na nossa direção. Ou seja, quando nós começamos a fazer um certo esforço na vida espiritual, nós começamos a sentir que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos e que tem alguém nos ajudando. Esse alguém é o próprio Deus. O próprio Deus está nos ajudando a alcançar Ele. Então, quando nós começamos a nos esforçar na vida espiritual e nós sentimos que Deus está nos ajudando, está nos puxando para Ele, é então que começa a aumentar a nossa fé. Começa a aumentar assim, a confiança de que nós podemos alcançar Deus. E quando aumenta essa confiança é que nós começamos a aumentar a prática espiritual. Uma coisa leva a outra. É um fogo. Quando começa a pegar fogo, você não tem como parar. Da mesma maneira é esse anseio espiritual. Quando ele começa a crescer, ele não tem como parar. A não ser que a pessoa se desvie do caminho. Ela não pratique as disciplinas morais e éticas, por exemplo. Pode ocorrer isso. Sim, porque eles falam que você, na vida espiritual, você não andar para frente significa você andar para trás.
se você não segue as práticas morais e éticas, há uma grande chance de você sair do caminho, né? Você não percebe, uma coisa imperceptível. Você começa a sair do caminho, quando você viu, você já perdeu a graça divina, você já não sente mais nada pela vida espiritual. Aquele anseio que você sentia antes parece ser algo fantasioso. Isso ocorre muito, mesmo entre monges, né, que começam o caminho com muito fervoroso, mas conforme o tempo passa, por levar uma vida mais ou menos não muito regrada, esse fervor começa a diminuir, até o momento que ele começa a sentir uma secura muito grande, e ele sente que é tudo irreal, isso é tudo não é real, e começa a deixar o caminho. Mas a pessoa que tem perseverança em manter a sua pureza da mente, Deus começa a atrair cada vez mais. Então, a pessoa que persevera no caminho do dualismo, né, através da oração, através da meditação, ela vai começar a alcançar um outro estágio na vida espiritual. Então, no começo era dualismo. Ela via como Deus lá e eu aqui. E ela começa, através da prática, gradualmente, a sentir alguma coisa. Porque Deus começa a revelar para ele algumas coisas a respeito da natureza de Deus. Então Deus, ele já não parece estar distante, ele não parece ser um ser extracósmico. Ele já não é um ser extracósmico. Você começa a sentir a presença dele perto de você, dentro de você. Então ele se torna um Deus imanente. Ele começa a vir para dentro de nós. Nós começamos a sentir ele dentro de nós. E a partir daí nós começamos a sentir Deus também fora de nós. Tem até um caso tem até um exemplo, né? Tem vários exemplos, mas eu lembrei de um santo que é de um livro chamado Peregrino Russo. Não sei se vocês já leram esse livro. Em inglês é The Way of a Pilgrim, o caminho do peregrino. É um livro escrito por um anônimo russo que era um peregrino e foi um grande santo. Isso é um peregrino russo, foi traduzido para o português com esse nome. E ele fazia peregrinações e ele narrou essas peregrinações e as experiências que ele tinha. Então, numa das fases da vida dele, ele encontrou o guru dele, né? E ele seguia o cristianismo ortodoxo, né? Ele encontrou o guru dele e o guru falou para ele repetir um mantra. Esse mantra é o mantra de Jesus, que eles chamam, né? Que é: ó Senhor Jesus, tende piedade de mim. Esse é o mantra. Então o guru dele pediu que ele ficasse repetindo esse mantra continuamente, que ele ficasse numa cabana repetindo esse mantra. E ele ficou ali durante meses repetindo esse mantra. E ele repetia o mantra, ele trabalhava um pouco e repetia o mantra. E ele se aprofundou na repetição do mantra. Até que ele começou a contar o que ele começou a sentir com isso. É muito interessante esse livro, as fases que ele foi passando, o que ele começou a sentir com essa repetição. Ele falou que no começo era algo muito enfadonho, que se cansava muito fácil, que ele começou a ficar muito cansado com essa repetição. E ele falou que era infrutífero. Aí, um certo dia, ele ficou tão desanimado, né, com essa repetição, e achou que tudo aquilo era inútil. Ele foi até buscar o guru dele. O guru dele morava muito longe. E ele foi atrás do guru e falou para o guru que ele não estava achando que aquilo era real, que ele queria parar com aquela repetição, que não estava levando a nada. E o guru falou, isso é uma tentação. Falou, quando você começa a praticar, essas tentações vêm. Que você tem que parar, que isso não serve para nada. Falou, isso é justamente aí que você tem que continuar. Volte para sua cabana. Volte para sua cabana e continue. Não desista. Aí esse discípulo voltou para a cabana e continuou a repetição do mantra. E aí, a partir daí que ele começa a descrever as experiências que ele começou a ter, né? Do que ele começou a sentir no coração, da presença que ele começou a sentir. Ele falou que um dia ele saiu da cabana dele e ele viu algumas pessoas passando. E ele falou que ele começou a sentir amor por todas as pessoas que estavam passando. Ele falou que foi uma coisa natural. Ele falou que eu comecei a sentir que eu amava todas as pessoas. Então, aí que nós vemos o que é a força da prática espiritual. É algo que vem de dentro para fora. Através da nossa prática, nós começamos a sentir, né? Não só a presença de Deus em nós, mas a presença de Deus fora de nós. E nós começamos a sentir amor também
por tudo, né? E sentimos também o sentimento da compaixão. É o sentimento da compaixão que vem com a prática espiritual. Então, Deus, que no início ele parecia estar muito distante, como um Deus extracósmico, ele começa a se tornar algo dentro de nós, algo imanente. Nós começamos a sentir uma certa presença dentro de nós. E aí realmente é que começa a vida espiritual, quando nós começamos a sentir essa presença. Antes disso, era apenas uma busca, mas uma busca sem muita certeza, uma busca com muitas dúvidas. Mas quando você começa a sentir a presença, você realmente vê que é real. Essa busca é real. Você vai alcançar alguma coisa. O Taittiriya Upanishad, ele afirma que tem um verso que fala que Deus, criando todas as coisas, ele entrou em tudo. Então Deus criou tudo e entrou em tudo. Os Upanishads falam dessa forma, às vezes um pouco alegórica. Mas Deus, depois de criar todas as coisas, ele entrou em tudo. Deus é imanente, ele está em todas as coisas. Ele está presente em todas as coisas, não apenas no nosso corpo, ele está presente em todos os corpos, nas plantas, nos animais, nos objetos inanimados também. Deus está presente em tudo. Deus está presente em toda a natureza. Na filosofia hindu, essa abordagem, né, de que Deus ele está presente em tudo, Deus é imanente, ele não está somente além das nuvens, ele está aqui. Essa abordagem é chamada de monismo qualificado. Né? É um monismo qualificado, isso é chamado Vishishta Advaita. Quando você considera que Deus ele permeia tudo, ele está em todas as coisas, está em todos os objetos. Tudo que existe no universo está preenchido por Deus, ele está próximo de nós. Na Índia, isso é muito praticado, o monismo qualificado. Tanto é que na Índia, aqueles que tiveram a experiência de ir para a Índia, nós percebemos que eles adoram tudo. Né? Eles não excluem nada, eles adoram o rio é sagrado. Eles adoram os animais. As pessoas às vezes fazem brincadeira, né? Que o hindu ele adora a vaca como Deus. Né? Então isso é um tabu. Né? Que na verdade o hindu não apenas adora a vaca, ele adora todos os animais como Deus. Todos os animais são divinos. Mas a vaca é importante dentro da Índia porque ela tem um papel fundamental, né? Tanto na agricultura quanto para suprir leite, coisas. Mas o hindu ele considera todos os animais como sagrados. Até mesmo o rato, né? Tem um templo dos ratos. Né? Mas isso nós temos que tentar entrar no pensamento filosófico do hindu antes de tentar condenar o hindu por essas práticas. É que eles veem Deus em tudo, em toda a criação, nas árvores, nos animais, nas plantas. Nos rios, tudo Deus está lá. Deus está nas pedras, por exemplo, né? Que parece para nós algo totalmente inanimado. Deus está presente nas pedras, como consciência. Isso é uma visão, você vê Deus em tudo, até nos seres, nos objetos inanimados. Mas filosoficamente falando, isso é uma contemplação metafísica. Você vê Deus em tudo. Porque as escrituras, elas afirmam que Deus é Sat Chit Ananda. Tem toda uma explicação filosófica de por que o hindu vê Deus em tudo. Não é apenas uma coisa poética, é uma explicação filosófica. Deus é Sat, é a realidade infinita, é a existência. Então tudo que tem existência contém Deus, contém a realidade. Isso as escrituras explicam, Shankaracharya explica isso, dando passo a passo de por que isso é verdade. Por que Deus por que tudo que existe na natureza está permeado por Sat, a realidade. Porque tudo que tem existência possui Sat. Tudo que existe, na verdade, é Deus. Então tudo que nós podemos dizer que existe tem um elemento de Sat. Tendo o elemento de Sat, é divino. Então as montanhas, os rios, eles existem, eles têm um elemento de Sat. Eles são divinos. É por isso que, dessa maneira, o hindu tenta adorar Deus através de todos os elementos da natureza, através do nosso próprio corpo humano. Isso não é idolatria, como muitas pessoas pensam. Na verdade, é uma abordagem filosófica muito elevada. Você vê Deus em tudo que existe. Vê Deus na natureza, em tudo que existe. Porque Deus é Sat, Deus é existência.
Isso é uma prática espiritual que todos nós podemos fazer. Parar de considerar as coisas da natureza como sendo apenas inanimados. Nós inserirmos o elemento divino em tudo. Né? Não é apenas algo poético, é a realidade. Deus está em tudo. Então nós vemos as montanhas, os rios, o oceano como elementos divinos, como o próprio Deus. Né? Esse tipo de prática, ele nos ajuda a tornar nos ajuda a fazer com que a nossa mente fique mais calma. Né? Isso fortifica a nossa meditação. Nós tentarmos ver Deus em tudo. Não apenas como algo fantasioso, mas como uma realidade. Um outro elemento, né, as escrituras mencionam que Deus, ele não é apenas sat, não é apenas a existência, ele é chit, ele é conhecimento. Então, Deus, ele é a consciência que permeia tudo. Então, ele não é apenas a existência, ele é a consciência. Tudo aquilo que existe tem também consciência. Então, sat, chit. Tudo que existe no universo está permeado de consciência. Uma vez, Sri Ramakrishna... Uma vez falaram para Sri Ramakrishna, falaram que as pessoas não deveriam adorar a Kali, deusa Kali, no templo, porque ela era apenas uma imagem de pedra preta. E por que as pessoas deveriam ir lá adorar uma imagem de pedra preta? E Ramakrishna respondeu, não, você está errado, não é uma imagem de pedra, é consciência. Essa foi a resposta de Ramakrishna. Ele via tudo como consciência. Ele mesmo falava isso, ele falou que eu vejo tudo como consciência. Até mesmo o trinco da porta do templo de Kali é consciência. E Ramakrishna tinha na mente dele isso de forma tão impregnada que ele realmente ele praticava isso, ele via isso, né, que tudo era permeado por consciência divina. Um dia, Ramakrishna, nesse estado elevado, ele estava fazendo uma adoração no templo de Kali, e a adoração tem os estágios, né? Aqui tem o puja, que é a adoração ritualística, com mantras e tudo, mudras, e no final tem a oferenda dos alimentos. Né? Toda a adoração ritualística termina com a oferenda dos alimentos. Então, Ramakrishna, naquela época, ele estava fazendo intensas práticas espirituais e ele estava nesse estado elevado de consciência. E chegou um momento que ele tinha que oferecer, ele era o sacerdote do templo de Kali, nessa época. Ele tinha que oferecer o alimento para a deusa Kali. E aí, o que aconteceu? Naquele momento que ele ia oferecer o alimento, passou um gato. Ele pegou toda a comida e deu para o gato. Aí os devotos que estavam no templo ficaram abismados, falando, nossa, esse sacerdote está maluco, né? O que ele está fazendo? Em vez de oferecer para Deus, ele está dando para o gato. Aí eles foram reportar isso para o administrador lá do templo. E o administrador do templo era o Mathur Babu, que era o tio de Sri Ramakrishna. Ele tinha um parente, na verdade ele era o cunhado, o genro da Rani Rasmani, que fundou o templo de Kali. E o Mathur Babu, ele sabia do estado espiritual de Sri Ramakrishna. O Mathur Babu também era um ser elevado, ele sabia do estado espiritual de Sri Ramakrishna. E ele falou para os devotos e para os auxiliares, ele falou, vocês não façam nada, deixe ele fazer o que ele quiser. E Ramakrishna continuou fazendo isso, ele oferecia para o gato. Às vezes no meio da adoração, ele se levantava e começava a alimentar a imagem, assim, com um alimento mesmo, como se fosse uma imagem viva. Ele estava em um estágio de consciência elevado, mas ele via que tudo era permeado por consciência. Uma vez não uma vez, mas diversas vezes ele falava que eu vejo Deus em tudo, eu vejo Deus nas pessoas, eu vejo Deus nos animais. E ele falou, vocês veem ali Latu era um discípulo dele. Eu vejo Latu como se ele fosse uma fronha de travesseiro, né, andando daqui para lá, para cá, e dentro dessa fronha tem apenas Deus. Então ele via que tudo era permeado por Deus. Essa é uma experiência espiritual que é possível, é uma experiência muito elevada. Ver Deus em tudo é uma experiência muito elevada. Mas nós podemos gradualmente também ter essa experiência da presença divina. Não como Sri Ramakrishna tinha, porque era de uma maneira muito elevada. Mas nós podemos sentir essa presença de forma no nosso coração. Nós podemos ter um sentimento de que Deus existe. Mesmo que essa experiência dure alguns segundos, já é uma grande coisa. Nós temos alguma experiência dentro de nós de que a vida espiritual é real.
essa experiência, mesmo que dure 5 segundos, é uma coisa que pode mudar toda a sua vida, porque você vai entender que é real. Então, Deus é Sat, é a existência. Deus é o conhecimento, é Chit, é a consciência. Então, tudo está envolvido, tudo que existe no universo está envolvido por consciência. Essa é a experiência de Sri Ramakrishna. As escrituras falam que Deus é Sat Chit Ananda. Então, Sat é a existência, Chit, conhecimento. E Ananda é a bem-aventurança. Então, o que quer dizer isso? Que tudo que existe no universo está permeado por Ananda também, que é a bem-aventurança. Isso para nós pode não estar tão claro, né? Que tudo no universo está permeado por bem-aventurança. Mas aqueles que realizam, eles têm essa experiência de que existe uma felicidade básica de Deus permeando todas as coisas. Tudo que existe possui Ananda, é a felicidade de Deus. A nossa percepção de felicidade atual, né, como seres humanos comuns, é muito seletiva. Nós vemos felicidade em alguma coisa e não vemos em outra. Nós temos felicidade com certas coisas, mas tristeza com outras. A nossa felicidade está permeada de dualidades também. Então, nós temos que ampliar a nossa visão. Né? Nós temos que chegar a um estado de consciência que nós percebemos que Ananda está em tudo. Tudo está permeado por Ananda. Swami Vivekananda, no final da vida dele, ele começou a entrar nesse estado, né, depois de ter feito um grande trabalho de divulgação da Vedanta nos Estados Unidos. Quando ele já tinha retornado para a Índia, ele escreveu as últimas cartas dele. Ele tinha esse tipo de... Ele estava entrando nesse estado de consciência que ele falou que ele não via mais o porquê de ficar fazendo tantas atividades. Porque ele estava vendo que tudo é Deus agindo, Deus brincando. É tudo um jogo divino. Então ele já não via mais necessidade de fazer nada, uma vez que ele via que tudo era Deus. Swami Brahmananda também, ele tinha essas fases. Né? Ele era o presidente da Ordem Ramakrishna por muitos anos. Ele falou que em determinados momentos ele entrava num estado que ele não podia fazer nada, ele não podia, por exemplo, dar ordens ou pedir para essa ou aquela pessoa fazer isso ou aquilo, porque ele via que era o próprio Deus que estava ali agindo. Então ele não tinha como interagir com as pessoas naquele estado. Ele via que era o próprio Deus que estava fazendo tudo. Então existem vários estágios espirituais, várias experiências espirituais que as pessoas podem buscar através da prática espiritual. Muitos, hoje em dia, tentam buscar isso através de substâncias, né? A substância, cogumelo, isso. Hoje em dia tem tantas coisas, né? Mas a verdadeira experiência espiritual, ela é uma experiência que é duradoura. Ela é uma experiência que ela permanece com você. E tem uma característica que ela que ela elimina dúvidas. Ela retira para sempre dúvidas. Ela muda a maneira como você vê o universo. Então essa é uma das fases, né, da Vedanta. O dualismo, depois vem o monismo qualificado. Nos Upanishads tem muitos exercícios. Os Upanishads têm muitos exercícios de meditação para você tentar alcançar a presença de Deus. Uma delas, por exemplo, você pode tentar buscar elementos da natureza. Por exemplo, o sol, né? Meditação sobre o sol. O sol é um elemento externo, mas é um grande símbolo de Brahman, um grande símbolo de Deus. Tanto é que um mantra chamado Gayatri Mantra, ele tem como meditação principal o sol. Você meditar no sol. Então o sol, embora pareça uma massa de matéria inerte, é uma entidade espiritual, na visão da Vedanta, na visão espiritual. Meditar no sol como o ser supremo. Então o brilho do sol, o poder do sol, as emanações do sol, são as emanações do próprio Deus. Então essa é a visão da Vedanta. Meditar no sol como Deus e meditar no núcleo do sol como Satchidananda. Então esses são os símbolos excelentes para você meditar. Meditar no sol como Deus Supremo. E o núcleo do sol é o Satchidananda, é o Ser Supremo. E é o sol que nos nutre. Sem o sol nós não vivemos. Sem o sol não há vida.
Então, o Sol, ele dispersa, ele traz os seus raios para todos, independente da pessoa. Se a pessoa comete más ações ou boas ações, o Sol não faz diferenciação. Os raios do Sol, vai para todos. Então, Deus, o Sol é um símbolo de meditação. Um outro grande símbolo é o símbolo da Lua. A Lua também é um símbolo de meditação. A beleza da Lua, a calma, a suavidade que a Lua traz é um símbolo de meditação. Então, você meditar na Lua como Deus também é um símbolo, associar a Lua com Deus. Toda vez que você vê a Lua, imagine que você está vendo ali um símbolo espiritual. Na verdade, é uma entidade espiritual que está no céu. Então, o aspirante, o buscador espiritual, ele deve associar a Lua com Deus. Ele tem que se esforçar para sentir a presença de Deus em todas as coisas da natureza. Tem alguns exemplos que estão separados aqui. O tempo já vai terminar. Mas um outro grande símbolo para meditar sobre a presença de Deus, na verdade, toda a natureza está cheia de símbolos. Se você olhar toda a natureza, qualquer coisa está cheia de símbolos para você meditar. E, na verdade, esses símbolos são entidades espirituais. O rio é uma entidade espiritual. O rio está sempre correndo. O rio, ele mostra que tudo é transitório, porque as águas nunca são as mesmas, estão em constante renovação. Mas um símbolo de meditação é a manhã, a hora matinal. Porque quando nós acordamos, a manhã é um símbolo de renovação. Então, meditar na manhã, meditar no anoitecer. O anoitecer também é um símbolo espiritual. As fases do dia, as fases do ano, também são símbolos espirituais. Outra coisa também é a consciência, meditar na consciência de quem nós somos. É um símbolo espiritual. Você buscar quem eu sou. Quem sou eu? Essa busca do eu sou vai nos levar também a encontrar quem Deus é. A busca do quem eu sou vai levar a encontrar quem Deus é. Porque a realidade universal, que é Deus, está dentro de nós, na mesma realidade de quem eu sou, quando você analisa quem eu sou. Tem no Velho Testamento, quando Moisés pergunta para Deus, quem é você? Deus responde, eu sou o que sou. Essa foi a resposta. Isso está no Velho Testamento. Isso significa que ele é a realidade fundamental que não pode ser descrita. Então, Deus é uma realidade que não pode ser descrita. Ele fala, eu sou o que sou. Não há nada além de mim. Eu sou o que sou. Não existe nada além de Deus. Tem uma oração de Santa Teresa de Ávila, que é muito bonita, que fala que eu esqueci. Tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Ou seja, nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Essa é uma oração da Santa Teresa de Ávila. Então, Deus não muda. Essa é uma verdade espiritual, Deus não muda. Então, nós meditarmos sobre isso, essa consciência do eu sou. Meditarmos sobre o nosso próprio ego como uma não entidade, algo que está sempre mudando. O nosso ego está sempre mudando. Uma hora eu estou feliz, outra hora não estou feliz. Então o nosso ego sempre segue mudando. Quando eu era criança, eu era de uma maneira. Quando eu cresci, eu sou de outra maneira. O nosso ego muda, sempre muda. Mas a consciência do eu sou nunca muda. Nós temos que buscar essa consciência do eu sou. Alcançando essa consciência do eu sou, nós vamos alcançar também quem é Deus. Sábios como Ramana Maharshi, não sei exatamente como fala, ele dava muita ênfase nessa busca do eu sou. Ele falava, busque dentro de você mesmo essa questão fundamental, quem sou eu? Alcançando isso, você vai alcançar tudo. Você vai alcançar quem você é, quem Deus é, todas as dúvidas vão se dissolver. Então, vou terminar por aqui. Na próxima vez,
possa continuar. Namastê a todos, boa semana.